Quando você passa uma notícia e essa notícia, ela te, de certa forma, ela te causa muita emoção, como que você consegue separar isso? Vou dar um exemplo, às vezes de uma fatalidade com uma criança, às vezes de uma maldade com o idoso, ou um caso de muito alegre. Como que você consegue, ali no ao vivo, não deixar a peteca cair? Então, eu tomo remédio, né? Hoje em dia. De verdade, eu tomo remédio. E teve uma vez um caso que repercutiu muito, né? E que eu não tinha ainda rede social para me defender. O caso que a gente deu a notícia para uma mãe, ao vivo, que tinham achado o corpo da filha dela. E esse caso, a Record no dia seguinte pediu, não fala mais nada sobre o assunto e tal, mas eu queria ter falado, porque tinha o que falar. As televisões, elas, na internet, né, o Twitter, ele pega trechos do programa. Sim. Então pegaram aquele trecho que a mãe recebe a notícia, colocaram no Twitter e parece que o Bate é um monstro, né, que o Bate está lá para fazer isso. Ninguém mostra que durante 15 dias era o Bate e essa mãe, de mãos dadas, buscando o corpo da filha dela. Ela já entrou no programa falando assim, Bate, eu quero achar o corpo da minha filha. Ela sabia que tinha acontecido, ela tinha ciência da gravidade da história, mas é claro que na hora que recebe uma notícia, e ela falou, eu quero ficar no ar, não me tira do ar, eu quero ficar no ar, eu quero ouvir tudo. Ela acabou desmaiando, né? Mas o telespectador que acompanha o programa sabe que ali a gente vai construindo a história no dia a dia, porque mostrar o caso faz com que o telespectador tenha empatia pelo caso, se emocione, tenha sensibilidade pelo caso e, porventura, se alguém souber de algo, vai falar, caramba, eu vi algo que aconteceu com essa menina, vou denunciar. Porque muitas vezes a pessoa tem medo, né? Ou então viu ali alguma coisa, mas não consegue imaginar que pode ter relação com um caso que está em aberto. Só que você vê uma mãe pedindo o corpo de uma filha, pode ter certeza ali, se alguém soubesse de algo, denunciaria. Só que ali houve uma inversão de valores total. O Bate virou um monstro, não tem problema, estou preparado para isso, para aguentar crítica, isso não me abala, mas ninguém quis saber quem era o cara que matou. Escondeu, o Bate era o vilão da história. A pessoa não importava mais, né? O Bate era o vilão da história. Ninguém queria saber quem matou, por que matou. O fato graças à pressão do Cidade Alerta, o corpo foi encontrado. Muitas mães não têm nem o corpo da filha para enterrar. Naquela situação, excepcionalmente, eu nunca tinha falado sobre esse assunto, porque é algo que é bem uma transição quando eu estava, segundo o médico, tendo... como é que ele falava? Que eu estava com uma crise de ansiedade, flertando com depressão. E eu entrei para tomar um remédio. Chama paroxetina. É um remédio que chama Pondera. Que, assim, sabe, eu estourava muito, então Pondera. Vale a pena você estourar? Não, não vale. Então Pondera. E era um remédio que, assim, foram dias e dias que eu fiquei muito, muito doido da cabeça. E você não consegue perceber. Eu ria do nada. Chorava do nada. Hoje, por exemplo, por causa desses remédios, para me abalar precisa de muito. Porque ele te mantém muito sereno, sabe? Muito sereno. Mas a transição, o início, para tomar esse tipo de remédio, é muito complicado. É uma briga de emoções até você ajustar a dose. Então, tudo isso aconteceu no meio no início desse tratamento. Então, para mim, tudo foi muito difícil. Eu não tinha nem muita reação para conseguir explicar aquela situação, sabe? Eu acho que se hoje, do jeito que eu estou bem estabilizado hoje, graças a Deus controlado, eu conseguiria explicar com mais tranquilidade. Mas naquele momento, eu fiquei assustado com tudo aquilo, porque quando você entra num tratamento como esse, você fica completamente sensível, né? Fragilizado. As pessoas não entendem que por trás das câmeras tem um ser humano, né? E acha que a pessoa que está ali, ela está simplesmente passando a notícia friamente. Mas isso te abalou emocionalmente de uma maneira que quase te colocou numa depressão, exatamente. Né, cara? Foi perguntado ali para a mãe, a senhora quer ficar mesmo aqui ao vivo? Porque se coloca no lugar da mãe. Eu tô ali, sei que aconteceu o pior com a minha filha. Eu quero ir até o fim. Eu vou até o fim, se precisar arriscar minha vida. Ela falava, Bate, eu quero a minha filha. Eu quero a minha filha, viva ou morta, eu quero a minha filha. Então ela sabia que o pior tinha acontecido. Só precisava de uma pressão para o cara confessar, e ele confessou e entregou o corpo.
E graças a você, a sua audiência, ao seu trabalho. Pois é. Mas Pesado. a internet pegou aquele trecho viralizou, todo mundo esqueceu de que existia um assassino. O assassino se deu bem, né? Porque saiu ileso, ninguém nem comentou, ninguém nem lembra da cara dele, nem lembra do nome dele. Você consegue separar bem o seu momento trabalho, o seu momento pessoal? Não. Não? Claro que não. Impossível. Você consegue? Não. Então. Não, é difícil. Acho que a gente não consegue, vai pra casa, fica pensando o tempo todo, a cabeça a milhão, e aí quando você vai ver, vai dormir 2, 3 horas da manhã. Mas é porque você gosta também. É. Então, quando você gosta do que você faz, tudo acaba sendo trabalho mesmo. Tudo. Você vê alguma coisa no seu lazer, poxa, isso daí eu consigo pôr na minha empresa. Nossa, que sacada que o cara teve, dá pra Eu vejo dá pra insights implantar. o tempo todo. Então, é isso.